Fala, meus amores do sexto ano, tudo bem? Boa segunda para todo mundo. Vamos iniciar nossa semana muito bem, com muita força, muita sabedoria para cada um de vocês. Precisando de qualquer ajuda, coloca para mim no comentário. E aí, final de semana foi tudo bem? Deu tudo certo? Consegui dar uma relaxada, descansar um pouquinho? Espero que sim. Mas não esqueça também de separar o momento para sua leitura, tão importante, ler algo, uma revista, um livro, um quadrinho, super importante, fica a dica do dia, hein? Vamos dando continuidade às nossas aulas de interpretação textual? Coloquei hoje a nossa imagem, momento reflexão. Coloquei essa imagem para chamar a atenção de vocês. Estamos falando hoje sobre a extinção de vários animais, das espécies como um todo, né? E eu coloquei como exemplo esses daqui para vocês, né? É interessante quando a gente para analisar que a lista de animais em extinção aumenta a cada ano. A cada ano. Aí eu pergunto para você, você sabe algum animal, né, que está entrando nessa lista, que entrou nessa lista? Se sabe, coloca para mim aí no comentário e eu dou continuidade. As ações do ser humano, né, literalmente são um dos fatores que mais afetam e contribuem, né, para o desaparecimento de várias espécies, né? E aí eu queria saber o que você acha que deve ser feito para que a gente consiga, né, ter os nossos animais, acima de tudo, erradicar tudo que há de extinção de animal, né? Porque agora, com a questão da pandemia, com a questão da quarentena, foram vistas muitas espécies voltando ao seu habitat natural, foram vistas várias espécies que as pessoas nunca mais tinham, né, visto imagens e tudo mais, e reapareceram, porque o ser humano começou a ficar dentro de casa, né, por conta da quarentena. Então eu te pergunto, o que deveria ser feito então para que a gente conseguisse, né, ter essas espécies de volta? É a pergunta do dia. Vamos lá? Preparados? Pega o seu material, que eu já peguei o meu, seu livro maravilhoso. A nossa meta do dia, acho que eu ia esquecer, né? Não mesmo. Meta para nossa aula, meta para sua manhã, uma delas é a seguinte: a correção, né, da nossa atividade, que era a respeito lá do lição de árvore. Vamos adentrar também a leitura e a interpretação do texto da utilidade de animais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Pegue seu livro maravilhoso, abra por favor na página 285. Você fez a leitura do texto, deu tudo certo, conseguiu trabalhar com a interpretação? Espero que sim. Qualquer coisa, coloca para mim no comentário e eu respondo prontamente, tá bom? A primeira questão dizia pra gente o seguinte: o início do texto faz referência a uma árvore que ficava em frente ao apartamento da narradora, ok? É uma árvore que ela vem citando pra gente essa relação que ela tinha, né? Por que ela se referia a essa árvore como sua? Como é que ela começou nessa relação? E aí era só você ter colocado que essa árvore em si, ela ficava literalmente na janela do quarto da narradora, né? E aí ela vem citando que ela ficava analisando, reparando todos os detalhes e assim foi criando um vínculo muito forte com ela, né? E aí então ela dizia que a árvore era sua, né? A narradora se sentia protegida pela árvore, ele está afirmando isso. E ele quer saber por quê. Ela vem citando no texto pra gente que os galhos eram como braços que pareciam que estavam o quê? Abraçando-a, né? E isso demonstrava uma proteção para ela. Olha a 3. O terreno em que a árvore estava plantada era abandonado e cheio de mato. Entretanto, a narradora gostava do local. Por que ela gostava? Ela dizia que era uma mini floresta, a mini floresta dela, né? E ali ela conseguia sentir um ar puro, uma tranquilidade, uma pureza, né? Olha a questão 4. Certo dia, o terreno foi vendido. Pensando no destino que seria dado à árvore, a narradora diz: e a minha árvore, o que seria dela? Será que alguém teria coragem de tirá-la dali? Se fôssemos índios, certamente não. O que ela quis dizer com essa referência? Com certeza ela fez uma referência aos indígenas, porque eles têm consciência ambiental,
né? E aquele texto que nós fizemos a leitura no vídeo anterior, né? Que o cacique falava pra gente do respeito à terra, do respeito às plantas, à mata, e aí então, por isso ela fez o comparativo, né? Vamos então para a questão 5. Acompanhe sempre do seu livro, tá bom? Ao referir-se ao ser humano civilizado, a narradora afirma: homens, né? Hoje somos homens civilizados que matam, derrubam e destroem. Destaca-se nessa passagem o emprego de uma ironia. Ela foi irônica ao citar que o homem ele é civilizado. Mas por quê? Ele pediu para a gente explicar. Seria interessante você ter colocado aí que a ironia está quando ela diz que o homem ele é civilizado. Porque como é que pode ser civilizado e matar, roubar, né? Destruir a natureza? Isso não é ser civilizado, né? Tá aí a ironia. Ao final do texto, a narradora agradece à árvore por tê-la ensinado a amar e compreender. Levante hipóteses. O que ela, de fato, compreendeu? Você poderia ter colocado em uma das suas respostas, você tem diversas, né, possibilidades, mas seria a questão da ganância do homem, né? O homem sempre querer acabar com o meio natural para construções de prédios, né, de vias. Então, assim, seria uma das possibilidades o ato dela entender, compreender que a ganância do homem pode acabar com ele mesmo, né? Olha a questão 7. Em seu bairro, há casos de árvores que foram cortadas para dar lugar a edifícios? E aí, o que você colocou? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu adoro essa nossa interação, adoro quando vocês comentam, colocam as reflexões, as respostas de vocês. Então, eu gostaria muito de saber o que você colocou aí. Coloca pra tia Valéria, vamos lá. Então, a gente vai passando para a página 308, ok? Capítulo 15. Nós temos aí no capítulo 15 algumas espécies, como o lobo-guará, a arara, tamanduá-bandeira, a onça-pintada. Você já teve a oportunidade de ver pessoalmente algum desses animais? Coloca para mim nos comentários, estou ansiosa para saber a sua resposta. E olha lá, SOS fauna. O que é o SOS? É a questão mesmo do ato de pedir socorro, né? A fauna, a flora como um todo precisa desse socorro. E aí diz lá, a lista de animais em extinção aumenta a cada ano e as ações do ser humano são um dos fatores que mais afetam e contribuem para o desaparecimento de várias espécies. Entretanto, da mesma forma que o ser humano destrói para obter lucro, porque isso acontece muito, meu amigo, o mamute é um desses exemplos, ele não percebe o quanto a extinção de alguns animais prejudica a sua própria qualidade de vida. Além do fato de que pode estar cometendo um crime gravíssimo, né? E aí, vamos lá, Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O artigo 1º diz: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Olha o 4º. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. E aí ele dá uma continuidade mostrando pra gente os direitos dos animais dentro dessa Declaração Universal. Termina a leitura, responda essas questõezinhas aí embaixo, ou no seu livro, ou no seu caderno, tranquilo, tá bom? E passe, por favor, para esse texto, da utilidade dos animais. Acompanha comigo a leitura do seu livro que diz assim: 3º dia de aula. A professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo-a. Eles têm o direito à vida, como nós, e além disso são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? Cachorro faz muita falta, mas não é só ele não. A galinha, o peixe, a vaca, todos ajudam. Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? Aquele é o iaque, um boi da Ásia Central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do pelo se fazem perucas bacaninhas e a carne dizem que é gostosa. Mas se servem de montaria, como é que a gente vai comer ele? Bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra. Vamos adiante.
Este é o texugo. Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolham um pincel de texugo. Parece que é ótimo. Ele faz pincel, professora? Quem? O texugo? Não, só se fornece o pelo. Para pincel de barba também, que o Arthurzinho vai usar quando crescer. E aí, nós temos a continuidade do texto, termine a leitura, e você vai começar a analisar a postura dessa professora ao comentar a respeito dos animais, e aí depois você me fala que reflexões você teve a respeito dela aqui nos comentários, tá bom? Termina a leitura do texto, todo mundo tem o seu tempo específico, não se preocupe, ok? E abre para mim, por favor, na página 312. Na página 312, na questão diz assim: a professora pretendia despertar nos alunos o amor pelos animais. Que argumentos ela emprega para defender essa ideia, né, do amor pelos animais? Olha a letra B o que diz. A professora ela enfatiza esses dois aspectos da mesma forma. A questão da proteção, né, e esse amor aos animais, ela faz isso da mesma forma? À medida que ela progride a aula, é possível perceber uma contradição nas falas dessa professora, né? Que contradição é essa, meu amigo? Que, tipo assim, ela começa falando do amor aos animais, né? E aí, do nada, ela tá falando da utilização desses animais. Aí eu te pergunto, que contradição é essa, né? Continuando, pinte de vermelho as passagens do texto que comprovam que os alunos percebem essa contradição. Não se preocupe se você não quiser usar, né, o marca-texto vermelho, canetinha, você pode passar só o seu lápis, tranquilo. Arthurzinho revela à classe que, quando crescer, usará barbeador elétrico e não um pincel de texugo. Assinale a alternativa que justifica essa preferência do garoto de acordo com o texto. Aí você vai analisar e assinalar A, B ou C, tá bom? Ao referir-se à vicunha, a professora diz: a vicunha que vocês estão vendo aí produz é maneira de dizer. Ela fornece. Explique a diferença do sentido gerado pelo emprego dos verbos em destaque. Então, você vai pesquisar qual é o sentido de produzir e qual é o sentido de fornecer. Pode pesquisar no seu dicionário, também aqui na internet, e coloca pra gente, tá bom? 5. Retome a seguinte passagem. Pois quando voltar a moda do chapéu para homens, o castor vai prestar muito serviço. Aliás, já presta. Com a pele usada para agasalhos, é o que se pode chamar de um bom exemplo. Qual o sentido do emprego da expressão em destaque? Então, você vai analisar o que significa a expressão eu em e colocar pra gente. 6. Ao referir-se ao sabor da sopa de tartaruga marinha, a professora diz ser uma delícia. Por que a palavra foi escrita dessa forma, né? Separando as sílabas? Por quê? Qual a função, né? Ao descrever o que ocorre com o biguá, a professora utiliza o adjetivo engraçado. Você concorda com ela perante ao que ela diz à situação do biguá? Coloca pra gente. Ao longo da aula, a professora tomou consciência do efeito das próprias palavras sobre os alunos. Você acha que ela tomou consciência do que ela estava falando? Coloca aí pra gente. Para transmitir a mensagem central de sua crônica, o autor faz o uso da ironia. Pesquise e responda. O que é ironia? Você vai pesquisar, tanto no dicionário como aqui na internet, sem problemas, e anota pra gente qual é a função de uma ironia, tá bom? De que forma a ironia foi empregada no texto? Você vai voltar no texto depois de pesquisar a função de uma ironia, o significado dela, e colocar qual foi a ironia que foi citada no texto, tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Desejo uma excelente semana a cada um de vocês. Um grande beijo no coração e continue se cuidando, tá bom? Até a próxima aula. Beijinho!